Primeira vez que a gente falou sobre esse assunto, e depois eu te aconselho a revisitar lá e ouvir de novo, a gente falou sobre algo que Jesus fala acerca do reino. Ele diz: olha, o reino não vem com aparência visível. Você não vai conseguir encontrar no reino uma similaridade com aquilo que se vê e aquilo que se pega aqui nessa terra. Deixa eu lembrar aqui a referência. Lucas capítulo 17, versículo 20. Essa foi a base da nossa reflexão inicial dentro desse assunto. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo lá, porque o reino de Deus não está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo ali, ei-lo aqui, ou ei-lo lá. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Preste atenção. Jesus estava conversando com os fariseus, e os fariseus indagaram, dizendo: olha, quando virá esse reino? O grito das pessoas naquela época era que houvesse em Israel algum tipo de representação política ou bélica, algum tipo de expressão de exército que pudesse tirar Israel das garras do Império Romano. Obviamente, os fariseus tinham as suas pretensões. Eles eram os nobres, digamos assim. Eles eram as pessoas que tinham um poder aquisitivo e uma expressão social, sabe, privilegiada. Então, se houvesse qualquer tipo de movimento político para devolver a Israel o direito de ser nação, que desde do cativeiro babilônico eles não eram mais nação. Eles viveram, sabe, como reféns de uma cultura romana, de uma cultura grega. Então, qual era o grito dos fariseus? Eles disseram para Jesus: quando esse reino vai vir? Ou seja, quando nós seremos totalmente restaurados, retificados na nossa condição de pátria? Na expectativa de que a resposta de Jesus pudesse produzir algum tipo de esperança à expectativa deles. Porque a religião sempre vai customizar um Messias, vai desenhar um Jesus, vai criar um Deus, a partir dos nossos desejos, a partir dos nossos anseios. Eu gosto de pensar, irmãos, que Deus não existe. É exatamente isso. Porque o Deus que existe foi criado por alguém. O Deus que existe, ele é produto da imaginação de alguém. Ele é produto de algum tipo de ideologia que nos ofereceu esse Deus encaixotado, esse Deus customizado, esse Deus adaptado à nossa visão evangélica e não a uma cosmovisão de mundo. E se Deus não existe, quem é Deus? Deus não existe, Deus é. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus é. Mas quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Deus não precisa ser explicado, e Deus não quer ser explicado. Deus quer que nós o experimentemos, que a gente prove dele e veja com os nossos olhos que ele é bom. Provai e vede que eu sou bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Então esse Deus não é o Deus que se descobre na linguagem dos fariseus, no ensino dos religiosos. Esse Deus é o Deus que se descobre no perdão. Por isso Jesus falou: quando vocês orarem, sabe, ouçam tudo que estão falando a vocês, mas não desprezem uma experiência pessoal com Deus. Entrem em vossos quartos, fechem a porta, e o Deus que vem em secreto vai te recompensar com a sua presença. Esse Deus é o Deus que se prova, que se experimenta.
Então Jesus, ele não se limita às expectativas farisaicas, às expectativas políticas que se havia a respeito dele. Então, quando perguntam para ele acerca de um reino, o que as pessoas queriam era a estrutura, sabe, uma estrutura de monarquia. Eles queriam que Jesus fosse o César de Roma. Eles queriam que Jesus fosse aquele que escolhesse, ao invés de discípulos, escolhesse, sabe, os súditos do seu reino, os conselheiros, os cavalheiros, enfim, toda aquela estrutura ao qual eles estavam acostumados a ver. Quando eles perguntaram, diga-nos quando vem esse reino? A pergunta é, de onde o seu exército está vindo? De onde o seu ouro está vindo? Qual é a ideologia do seu reino? Qual é o partido político do seu reino? Quais são, sabe, o que eu posso tocar no seu reino? Como é que o seu reino funciona? Como é que o seu reino opera? Aonde é o seu castelo? Aonde é o seu trono? O que eu ganho se eu realmente for fiel a você nessa concepção de reino? Então Jesus desmonta e diz, olha, o meu reino, ele não vem com aparência visível. O reino que eu estou trazendo, ele não acontece fora ao alcance dos olhares humanos. Você não vê com as pálpebras, você vê com o coração, você vê com a sua alma sendo afetada pela mensagem que eu prego. Você vê com a misericórdia, sabe, embebedando a sua alma. Você vê quando você se torna pobre de espírito. Você vê quando você se torna bem-aventurado por ser perseguido. E você não se coloca na condição de revidar as pedradas que toma. Você entra, sabe no caminho onde os céus ficam abertos. E você vê Jesus por estar sendo apedrejado. O meu reino vem para pacificadores. Num tempo de guerra, num tempo de aflição, num tempo, sabe, de tantas situações complexas, o meu reino pertence aos mansos, pertence aos limpos de coração, aqueles que não querem um Jesus por mera pretensão, aqueles que não estão procurando um caminho de conveniência para andar e uma igreja que produza o melhor conteúdo evangélico para ela consumir. O meu reino, ele não está ancorado em prisões e olhares acerca, sabe, da interpretação religiosa. Meu reino não vem com aparência visível. Agora é o seguinte, o meu reino está dentro de vocês. Dentro de quem? A gente vai entender isso. Está dentro de quem esse reino? Mas como se não bastasse, ele chama os discípulos e ele diz, olha, é o seguinte, vai chegar um tempo que vocês vão sentir muita saudade de tudo que vocês estão vivendo aqui comigo. Vocês vão sentir saudade. Eu tô ao alcance de vocês, ao alcance do abraço, ao alcance da comunhão, ao alcance da mesa, ao alcance do pão, do vinho, do peixe frito. Eu estou ao alcance de vocês. Vai chegar um dia que eu vou para o Pai. Eu vou voltar. Vocês vão me ver voltando. Como um trovão. Mas nesse período, até que eu volte, muito projeto de poder vai ser levantado, muita denominação vai ser levantada, muito faraó vai ser levantado, muito papa vai ser levantado, muita gente vai se levantar para convencer você que se você der alguma coisa para ele, ele vai te apresentar o reino. Se você se submeter e obedecê-lo de forma cega e ignorante, ele vai te apresentar o reino. Vocês estão aqui comigo, gente? Eu disse que não dá para falar isso aqui domingo. Ainda bem que você veio. Tem muita gente que vai te dizer, quanto melhor for o seu carro, melhor for a sua casa, melhor você estiver faturando, sabe, mais próximo você vai estar desse reino. E outros vão dizer que se você não tem nada disso, você não sabe o que é o reino. Muitas pessoas vão tentar seduzir vocês, atribuindo a vocês um ensino de que o reino se parece com alguma coisa que eles têm para oferecer, e por isso você precisa segui-lo. Não o sigam e nem se apressem em ouvi-los. Estamos juntos? Então, o primeiro passo para a gente entender o reino, a gente precisa entender o que não é o reino. O reino não se parece com absolutamente nada
do que a gente pode produzir com as nossas próprias mãos. O reino não se parece com nada do que aquilo que pode ser feito por mera sabedoria terrena, por mera filosofia. O reino não se parece com as ideologias, o reino não se parece com absolutamente nada. Mas qual a condição, pastor? Se existe um rei, e ele está dentro de mim, qual é a condição para que esse reino esteja dentro de mim? Qual é a condição para eu me relacionar com esse rei? Porque é o que diz Mateus capítulo 6, coloca para a gente Mateus capítulo 6, se eu não me engano, verso 27. Mas vamos ler daqui. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas, quantas? Quantas? Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deixa aqui. Agora, preste atenção. Toda essa pregação de Jesus, Jesus está fazendo no Sermão da Montanha. No capítulo 4 do livro de Mateus, ele foi tentado pelo diabo. Quem lembra disso? Ele foi tentado pelo diabo. Ele é batizado com o Espírito Santo, é tentado pelo diabo. E quando ele sai dessa tentação, ele sai para pregar o sermão mais importante da história da nossa fé. O Sermão da Montanha. Agora, o Sermão da Montanha, ele não foi pregado para a multidão, em primeiro lugar. Ele foi pregado para os discípulos. Se você ler Mateus capítulo 5, verso 1, vai dizer: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e os seus discípulos estavam assentados ao seu redor. Ou seja, a dinâmica de Jesus não era meramente uma pregação que impressionasse as pessoas, mas era algo que plantasse no coração dos discípulos um senso de destino. Então preste atenção para você pegar, não deixa sua mente ir para lugar nenhum. Jesus está dizendo: olha, se você quer, nesse tempo, era um tempo de miséria, era um tempo de escassez, era um tempo de muitas dificuldades, o povo que tinha que trabalhar muito para sobreviver, pior que hoje. Jesus está dizendo para eles: se vocês querem ser providos em todas essas áreas, vocês precisam buscar esse reino. Lá na frente, Jesus vai dizer que esse reino não vem com aparência visível. Como é que eu vou buscar algo? Como é que esse algo que eu tenho que buscar está dentro de mim? Que doideira é essa? Eu preciso buscar para ser provido, mas essa minha busca não está fora de mim, está dentro de mim, e eu não tenho nenhum parâmetro externo que se parece com isso. Como é que eu busco isso? Faz sentido para você? Se não fizer, daqui a pouco faz. Sabe, deixa eu só criar um pano de fundo para você antes, e já já tudo vai fazer sentido. No Velho Testamento, nós já tínhamos indício desse rei. Talvez em um próximo encontro a gente fale sobre as fases do rei. Mas no Velho Testamento a gente já tinha, no Pacto da Lei, era o indício de rei. Através dos movimentos políticos que demonstravam um apontamento dessa revelação, de um Deus que é rei. Através dos movimentos proféticos, a gente tinha um lampejo desse rei. Um aspecto inicial sendo apresentado para a gente, acerca do reino, para os nossos antepassados. Bem, nós começamos falando da aparência desse rei. Ele tem uma aparência, mas ela não corresponde às expectativas da época. Os fariseus queriam algo que fosse expressivo, que fosse bélico, que fosse um exército, que fosse riqueza, que fosse palácio, que fosse imponência.
e que lhes devolvesse o direito de pátria. Jesus diz para eles: meu reino não vem com aparência visível. Diz aos discípulos: o reino de Deus está dentro de vós. Jesus não falou para os fariseus que o reino estava dentro deles. Olha para mim. O reino não estava dentro dos fariseus. O reino estava dentro dos discípulos. E logo no início Jesus fala para os discípulos. É como se Jesus estivesse ensinando de trás para frente. É como se parece que a ordem correta do ensino fosse: olha, o meu reino não vem com aparência visível, está dentro de vocês, mas agora vocês precisam buscar ele. Mas como assim? Jesus solta um ensino aqui no início, solta um ensino aqui no meio, solta outro lá no final, que parece que você tem que começar pelo final para poder entender o que ele ensinou no início. E a gente vai ter que montar esse quebra-cabeça para fazer sentido. Mas embora nós não encontraríamos em discursos, ideologias, partidos, expressões religiosas, populistas, será possível encontrá-lo dentro de nós. A pergunta que eu faço é: dentro de quem o reino está? Tá bom, eu preciso buscá-lo. Onde ele está? Em nenhum lugar fora de você, está dentro de você. Mas dentro de quem? Como é que eu me torno a habitação desse reino? Se existe um critério para ver e para entrar, esse critério se aplica de forma muito apurada àqueles que são a habitação desse reino. Coloca para a gente João capítulo 3, aquele papo que Jesus tem com Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Vocês estão aqui comigo? Então tá, vamos pensar. Eu preciso buscar, aonde? Não está em lugar nenhum, está dentro. Para eu enxergar esse reino dentro de mim, esse reino não está aqui fora, mas eu preciso buscá-lo. Agora, como é que eu vou buscar uma coisa que eu não estou vendo? Você está concordando comigo aqui, amém? Você está procurando? Estou procurando, mas aonde que está? Quando você perde alguma coisa em casa, você perde uma aliança. A primeira coisa que você faz é eliminando, sabe, os lugares onde essa aliança não vai estar. Essa aliança não está no banheiro, ponto. Então lá você já não vai procurar. Essa aliança não está na cozinha, certo? Então lá você não vai procurar. Aí o que você pensa? Qual foi o último lugar que eu usei, vi. Então foi na sala. Então você concentra toda a sua procura naquele lugar que possivelmente você tenha deixado aquele objeto, sim ou não? Então aqui, Jesus está nos ensinando, você precisa buscar. Lá na frente ele vai dizer aonde essa busca tem que ser feita. Não é fora, é dentro. Eu preciso buscar aqui dentro. Agora, para ser habitado por esse reino, para ver esse reino, para me tornar uma habitação desse reino, Jesus traz um outro ensino. E já já isso se monta dentro de você. Não deixa sua mente se desviar para lugar nenhum. Jesus está dizendo: olha, para você ver o reino, você precisa nascer de novo. Para você ver. E aí ele continua ensinando. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando para os discípulos
que toda a provisão que eles precisam, toda a provisão que a sua casa precisa, toda a provisão que o seu casamento precisa, toda a provisão que cada jovem aqui precisa, você casado, você solteiro, você que está vivendo alguma situação, toda a provisão que você precisa está na busca do reino de Deus. Todo o resto ele acrescenta. Sim, mas onde que eu procuro? Na cozinha não, no banheiro não, no quarto não, eu procuro aonde? Aonde está o reino? Mas dentro de quem? Daqueles que primeiro viram e daqueles que entraram. Só busca o reino de Deus da forma adequada e correta quem nasceu da água e do Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, não há busca pelo reino. Você segue um fluxo de uma religião evangélica, você segue o fluxo de alguma ideologia religiosa, mas você não está buscando o reino. Ninguém pode te inserir nessa realidade. Ninguém pode te jogar para dentro do reino. Ninguém pode te dar uma carona para dentro do reino. A única coisa que a pessoa pode fazer é anunciar a você que é necessário que você nasça de novo, que você morra para as suas impressões, para a sua visão, para os seus desejos, que você negue essa vida. O preço da nova vida é a sua vida antiga. E quando você então decide abdicar-se dessa vida antiga, você então tem uma nova vida, e agora você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então a sua busca é nova, a sua percepção é nova, a sua provisão é plena, porque você não está olhando para nenhum outro lugar fora de você, você está olhando para dentro de você. Agora, o que seria esse reino, pastor? Porque aqui, o que ele está falando para Nicodemos é que eu posso vê-lo. Aqui o que ele está falando para Nicodemos é que eu posso entrar, está dentro de mim, mas eu posso entrar. É confuso, aparentemente confuso, mas não é. Porque existe uma chave para unir todos esses polos. E a gente falou no nosso encontro passado, é possível ver esse reino na pessoa de Jesus, nas escolhas de Jesus, nas denúncias feitas por Jesus. Era possível vê-lo, era possível entrar. Sem que a gente tenha nenhum parâmetro visível. Aonde a gente encontra esse reino? Na vida de Jesus, na pessoa de Jesus. E a gente entendeu aqui que, apesar das ambiguidades, da fartura e da fome, do riso e do choro, da guerra e da paz, da extrema riqueza, da extrema pobreza, foi possível ver esse reino em Jesus. E é possível ver esse reino observando a maneira como Jesus viveu e caminhou entre nós, amém? E quando nós vemos a visão desse reino, faz com que a gente se liberte de toda a camisa de força da religião. Toda prisão religiosa quebrada. Pastor, eu preciso buscar. O senhor falou, está lá em Mateus capítulo 6. Mas lá na frente, ele vai dizer que o reino não vem com aparência visível, está dentro de mim. Só que, entretanto, para Nicodemos, ele diz que eu posso ver e eu posso entrar. Então, olha para mim. Quando eu sou habitado por esse reino, Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em você, sabe, você sendo um cristão, copiando, imitando, desejando se parecer com Jesus. Por isso Paulo diz, a unidade da fé, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Se esse Jesus não se parece com nada, ou se esse reino não se parece com nada, mas ele se parece com a vida de Jesus, e esse Jesus não habita em templos feitos por mãos humanas, é Jesus morando em você, esse Jesus habita em você, esse Jesus vive em você, esse Jesus é a vida de Deus em você, e à medida com que eu busco, que eu aguço essa vida de Jesus em mim, então eu estou buscando o reino de Deus. E como eu busco isso? Observando a vida de Jesus. Ele me manda buscar, diz que não tem aparência visível, mas em contrapartida ele diz que eu posso vê-lo e entrar. Quando você entra nessa jornada, nessa dinâmica, você entra, Jesus é a porta, sim ou não? Jesus é o caminho, sim ou não?
que conduz a um determinado lugar, sim ou não? Então, como eu entro no reino de Deus, nascendo de novo, aceitando a Cristo, morrendo para mim, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo os passos de Jesus. Então eu entro, então eu vejo na vida de Jesus essa expressão viva do reino. Por mais que pareça complexo, eu busco, mas não está em lugar nenhum, está dentro de mim, naquela época já estava. Os discípulos já estavam ensinados, já haviam recebido o ensino de Jesus, e agora ele revela para Nicodemos que, embora, seja uma busca aparentemente invisível, de algo que não se parece com nada, eu posso ver esse reino, e eu posso entrar nesse reino. No nosso encontro passado, a gente falou sobre essa visão do reino, e sobre como nós adentramos a esse reino. Toda a vida de Jesus, olha para mim, toda a vida de Jesus é a explicação para esse possível reino que não se parece com nada, que eu tenho que buscar, que está dentro de mim, mas que por mais confuso que seja, eu posso vê-lo e entrar. Quando você entra na proposta do Evangelho, você está decidindo seguir os passos de Jesus, você está decidido a enxergar toda a vida e todo o mundo a partir dos olhos de Jesus, amém? Então você vê, então você entra. Quando você começa a observar a vida, o mundo, o casamento, as finanças e tudo a partir da ótica de Jesus, Paulo diz: já não vivo mais eu, mas quem vive em mim? Cristo vive em mim. Então a resposta para toda essa vida no reino, para essa expressão do reino, não está em nenhum outro lugar senão na pessoa de Jesus, na pessoa do Cristo vivendo em você e plantando todo amanhecer esperança de glória. É assim que eu vejo, é assim que eu entro, é assim que eu busco, é assim que Ele habita em mim. Faz sentido para alguém? Quando eu observo a vida de Jesus, como a gente falou no nosso encontro passado, Jesus transcende os limites da política. Jesus transcende, o reino de Deus não se limita à política. E a gente vê isso presente na vida de Jesus. Jesus só foi no templo um belo dia para fazer bagunça, para denunciar as falsas razões, para denunciar uma série de coisas e mostrar que o reino de Deus não estava ancorado ou limitado aos poderes da política, a influência que a política exerce sobre os seres humanos. O reino de Deus não se parece com política e não se ancora, não se limita ao consumo da religião. O reino de Deus, ele não se limita aos limites do preconceito. Nós temos uma forma de olhar para as pessoas, um jeito de julgá-las, um jeito de definir se aquela pessoa é boa ou ruim a partir da aparência. E o reino de Deus, ele nos faz ir além dessa forma rasa de olhar para as pessoas e olhar para a vida. Jesus olha para uma samaritana e ensina para ela a verdade sobre a adoração. Não a olha com preconceito, não a olha como um pedaço de carne, como a maioria dos homens a olhava, como um objeto de prazer. Jesus olha como uma pessoa carente, que tinha sede, e que ele tinha uma água para entregar, e aquela mulher jamais teria sede. Todo o seu descontrole sexual seria resolvido ali, naquele encontro com Jesus. E por mais preconceitos que houvessem, por mais risco à reputação de Jesus, Jesus não enxerga aquela mulher com um olhar preconceituoso e não se relaciona com aquela mulher como o resto do mundo se relacionava. Por quê? Porque o reino de Deus não está ancorado nos nossos preconceitos. A maneira como os judeus olhavam para os samaritanos não é a mesma forma que o reino de Deus olha para os samaritanos. A maneira como o reino de Deus olha para o caído que vem de Jericó para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó, o sacerdote olha como um semi-morto, meio morto. O levita olha como meio morto. Mas onde a religião, a política, a conveniência vê um meio morto, o reino de Deus vê um meio vivo, enquanto a vida é a esperança, amém? Então o reino de Deus não se limita aos olhares preconceituosos das pessoas.
O reino de Deus é aquele que nos mostra Jesus aceitando o perfume da prostituta. O reino de Deus é aquele que nos mostra Jesus indo a lugares onde ele não deveria ir. Jesus rompe as cadeias do santo e do profano. Ele sai de um cemitério, onde ele resgata um endemoniado de Gadá. Ele, na jornada, ele é tocado por uma mulher de um fluxo de sangue. E logo depois ele estava na casa do chefe da sinagoga. Ele estava no cemitério. Um judeu não poderia frequentar aquele lugar. A relação entre o judeu e o morto era zero. Era zero. Não podia tocar, não podia se relacionar com aquilo. Jesus foi num cemitério, por quê? Porque tinha um homem lá, acorrentado em prisões, possuídos por uma legião de demônios. Jesus atravessou o mar, deixou uma multidão e foi lá naquele cemitério resgatar aquele homem. No caminho tinha uma mulher que já tinha gastado o dinheiro dela todo, sabe? Ela vivia à margem da sociedade, ela vivia aquém, já não tinha mais dinheiro para comer, já tinha gastado todo o dinheiro para sanar aquele fluxo menstrual que não terminava nunca. Imagina quão debilitada aquela mulher estava, imagina o cheiro daquela mulher, imagina a vergonha daquela mulher. A forma como o mundo olhava para ela não é a forma como o reino olha para ela. Ou seja, o reino vai implodir todas as cadeias de preconceito que existem no nosso olhar. Ela toca em Jesus e é curada. E logo em seguida Jairo chega e diz: a minha filha está morrendo. Ele diz: eu vou até lá. Irmãos, Jairo não podia nem falar com Jesus. Jairo não podia tocar em Jesus, porque ele estava no cemitério. Ele foi tocado por uma mulher de um fluxo de sangue. Era assim que as pessoas enxergavam. A religião estabelecia uma maneira preconceituosa de olhar para a vida e para o mundo. O reino de Deus não se limita a isso. Se o reino de Deus não vem com aparência visível, como eu o percebo, como eu o vejo, como eu o busco? Observando a vida de Jesus e me permitindo ser habitado por esse Jesus e viver como ele viveu. Quem está comigo aqui? Jesus é aquilo que une todos esses pontos, por mais confusos que eles sejam, por mais mangá que esse ensino pareça. Eu tenho que buscar, mas não está em lugar nenhum, está dentro de mim, eu posso ver, eu posso entrar? Sim, você pode, desde que você decida viver como o seu mestre viveu, como Jesus viveu, implodindo todas as resistências religiosas, não se limitando ao olhar político e ideológico, e não se limitando também a essa cadeia de preconceitos, a essa bobajada de santo e profano que nos passaram, onde parece que você tem uma vida lá e uma vida aqui. Não, você só tem uma vida, e essa vida é um culto para Deus, seja no cemitério ou na casa do pastor, não importa onde você frequente, não importa onde você vá. E quando eu observo a vida de Jesus, então esse reino deixa de ser invisível para mim. Quem está aqui comigo? Esse reino já não é mais invisível, pastora Mônica. Esse reino ele tem corpo. Esse reino é real, ele viveu entre nós, ele era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a expressão real do reino, era a forma de eu olhar, era a forma de eu entrar. E agora esse reino habita em mim. Se eu decidir nascer de novo, se eu decidir pagar o preço pela nova vida, o preço é a minha vida antiga. Sabe, quando o reino de Deus chega, ele produz uma consciência de acolhimento daqueles que estão às margens de uma vida que pouco se aproxima do projeto que Deus tem para os homens. Jesus vem como o reino da alegria existencial, amém? Deixa vir a minhas criancinhas, tira essas meninas daí, tira esse povo daí, tira essas crianças, estão atrapalhando. Não, deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Quem era o reino de Deus? Ele era o reino de Deus, Jesus era o reino de Deus. Esse reino chegou até vocês. Os antepassados diziam: o reino está se aproximando. Haviam lampejos, haviam níveis de revelação desse reino. O pacto de lei, a manifestação profética. João Batista veio anunciando como um último profeta, dizendo: olha, é chegado a vocês o reino de Deus. Mas quando Jesus chega, o reino de Deus chegou. Ele era essa expressão. Como eu vejo esse reino invisível na vida de Jesus?
Como eu entro nesse reino invisível? Quando eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e decido segui-lo. Então eu entro. Então eu nasci para essa nova vida. Então agora eu busco uma verdade que não está fora de mim, porque esse reino não habita nesse templo, esse reino não se limita às nossas culturas, esse reino não se limita ao que a gente pode criar, esse reino ele quer crescer dentro de você, ele quer transformar cada vez mais você, a sua vida, a sua existência, a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de amar, ele quer implodir você de dentro para fora e transformar você em uma testemunha dele. De uma mensagem completa, de uma mensagem que não é meramente pregada, de uma mensagem que podia ser vista e tocada na igreja primitiva. A igreja primitiva não era meramente alguém pregando uma mensagem de reino, eles eram alguém que reproduzia essa mensagem em vida. O pão era dividido, era compartilhado, as viúvas estavam sendo atendidas, as pessoas estavam sendo curadas, os espíritos malignos estavam sendo expulsos. Amém, irmãos? Jesus vem com o reino da alegria existencial, mas também como um reino de juízo e de verdade. E o reino, acima de tudo, oferece o amor como um supremo dogma da vida. Mas o que a Bíblia diz, e aqui é o nosso encontro de hoje, tentando ir para um finalmente, o que a Bíblia diz sobre o futuro desse reino? Então beleza, a gente já entendeu que não é o reino. O reino não é nada que se parece com aquilo que a gente fabrica. Amém? Diga comigo, o reino de Deus não vem com aparência visível. Então Jesus diz, eles vão tentar convencer vocês. Eles vão tentar ludibriar vocês. Não se apressem em ouvi-los. Ele anuncia isso no final. E ele diz, dentro de quem o reino estava? Dentro daqueles discípulos. Nem todas as pessoas carregam esse reino dentro de si. Jesus não é um flerte, irmão, de culto. Jesus não é uma sensação de domingo. Ser habitado por Jesus é sério. Esse reino não está dentro de todo mundo. Nem todo mundo pode buscá-lo da forma adequada. E tem crente que vive 10 anos, 15 anos, 20 anos sem ser habitado por esse reino. Por quê? Porque morar numa garagem não faz de você um carro. Mas Jesus nos ensina que se a gente buscá-lo, a gente vai encontrá-lo. Jesus nos ensina que para vê-lo, depois dessa constante busca, a gente precisa nascer de novo. E Jesus nos ensina que para entrarmos, a gente precisa nascer da água e do Espírito. Todo o processo que você já conhece. Você precisa ser habitado pelo Espírito Santo, depois de abrir mão e abdicar-se da sua velha natureza. E essa é a simples e clara mensagem do cristianismo puro e simples, como disse C.S. Lewis. Então depois você descobre ele dentro de você, e aí você aguça a sua jornada. Que jornada é essa? Aonde eu observo a vida de Jesus, e aonde na vida de Jesus eu percebo que esse reino, ele não tem limites. Nada pode pará-lo. A religião não pode pará-lo. A política não pode pará-lo. Os nossos preconceitos não podem pará-lo. A nossa percepção sobre santo e profano não pode parar esse reino. Esse reino é mais poderoso do que qualquer bomba atômica, do que qualquer poder bélico que esse mundo já tenha visto. As portas do inferno não prevalecem. Esse reino tem poder de explodir o mundo. Esse reino tem poder de refazer as coisas. Esse reino tem poder de nos colocar em dimensões ilimitadas de existência. E eu observo esse reino em Jesus. O que a Bíblia diz sobre o futuro desse reino? Sabe, os dias em que Jesus volta para estabelecer a plenitude desse reino. Esse reino que não se parece com nada, esse reino que eu tenho que buscar,
a partir de uma descoberta interna, esse reino que eu preciso buscar a partir da experiência do novo nascimento, esse reino que me garante provisão plena enquanto existente, enquanto ser limitado aqui nessa terra, mas mesmo limitado, provido por Ele, vivendo com dignidade, vivendo, sabe, em paz, vivendo sendo abençoado, vivendo sendo provido, olhando o mundo a partir das lentes do Cristo, a partir das lentes do Jesus que viveu entre nós, e mesmo que seja um reino invisível, onde as pessoas não veem, eu consigo vê-lo na imagem de Jesus. A ressurreição de Jesus é a escatologia realizada do reino de Deus amanhã. Diga comigo, a ressurreição de Jesus é a escatologia realizada do reino de Deus. Escatom, esse anúncio do amanhã, esse anúncio do futuro. O reino de Deus, a ressurreição de Jesus é essa revelação do futuro. Quando Jesus levantou do túmulo, Ele ofereceu uma realidade alcançável para você, que era inalcançável para qualquer ser humano, porque nada é mais poderoso que a morte. Nada é mais poderoso, ou era mais poderoso que a morte. Ali o próprio Jesus está dizendo: quem dentre vós pode acrescentar um côvado da sua existência? Quem dentre vós pode driblar a morte, enganar a morte? Não tem ritual que te faça se livrar da morte, não tem dinheiro que te livre da morte. Aqui nessa cidade nós temos um homem que ganhou para prefeito e antes de assumir morreu, tendo todo o dinheiro e toda a medicina do mundo à disposição. Não foi possível, porque nada é mais poderoso que a morte. É a única certeza que todo ser humano tem. Até mesmo os que inventaram as bombas e mataram milhares, passaram individualmente pela morte que provocaram a milhares. Eles explodiram o mundo, mas morreram também. Então Jesus ali nos revela um poder que supera todos os poderes do mundo. Ele afirma a vitória de Deus sobre a morte. E essa vitória nos afirma a realidade do absoluto, total do reino de Deus. Nada pode parar o reino de Deus, nem mesmo a morte. A religião, a política, os preconceitos. E nada é mais rígido e duro e inquebrável do que um preconceito. Nós vimos recentemente o que fizeram com Vinícius Júnior. E a gente está vendo constantemente atos preconceituosos acontecendo dentro de estádios. Isso não é besteira, isso é uma herança cultural que foi entregada ao mundo. Quem é que quebra isso? O reino de Deus. O preconceito contra as mulheres. Quer uma notícia triste? Em 2017, o Sudão do Sul regulamentou o estupro como forma de pagamento aos soldados. Para receber parte do seu salário, ele tinha uma cota de mulheres que ele podia estuprar. Por conta de um olhar preconceituoso e doentio. O que produziu o Holocausto? 6,5 milhões de pessoas sendo queimadas vivas. A gente não aguenta ver o menino do pijama listrado, que a gente fica ruim chorando, pensando no filme um mês. Imagina quem viveu naquela época. Começou com preconceito. Começou com a eugenia, com a ideologia, com a filosofia de Francis Galton. Tudo isso é muito poderoso. A visão, as ideologias, as estruturas políticas. Eu fui agora recentemente em Madrid e visitei o palácio lá da Espanha, porque lá é um sistema híbrido. É monarquia, mas é também um sistema meio parlamentarismo, uma coisa assim. É um partido social democrata que coordena o país, acho que é uma coisa assim, não me lembro
precisamente, mas eu sei que é híbrido. E lá naquele castelo eu fiquei vendo aquilo, e aquele poderio todo, e aquela mesa, tem uma mesa na sala do palácio que vai daqui, lá na House Mix, lá nos meninos da mesa. É um poder grande. Eu fui na primeira capital da Espanha, uma cidade chamada Toledo, onde se fabrica espadas e aqueles castelos, sabe, de centenas e milhares de anos ali, de pé. Mas nenhuma estrutura de monarquia pode frear o reino de Deus. Nenhuma estrutura de preconceito pode parar o reino de Deus. Nada disso parou Jesus. Jesus ultrapassou e atravessou todos esses obstáculos. E quando eles olhavam para as mulheres, como se as mulheres fossem um ser sem alma, e a mulher veio para lavar os pés de Jesus, e quando as pessoas questionaram, Jesus ofereceu para aquela mulher respostas que estavam à altura do interesse dela. E quando Marta veio, Marta também poderia ter sido taxada, e Jesus respondeu a Marta de forma educada, à altura dos interesses de Marta. A mulher samaritana, eles não contavam as mulheres. Jesus nunca olhou para as mulheres como o mundo daquela época olhava, porque Jesus não estava detido. O reino de Deus não pode ser contido a essa ideia preconceituosa e essa visão de mundo equivocada que a gente produz. Mas o último estágio da revelação desse poder do reino de Deus. Por isso Jesus, sua ressurreição é a escatologia realizada do reino. O último estágio. O que é mais poderoso que os palácios? Todos que construíram aqueles palácios, ou que viveram naqueles palácios, foram vencidos pela morte, sim ou não? Todos os que produziram aquelas ideias de preconceito, foram vencidos pela morte. Todos os homens que governaram, que entregaram seus filhos para serem seus sucessores, seus netos para serem seus sucessores, toda a expressão política e bélica foi vencido pela morte. Todos estão, no pó da terra, voltaram para o pó da terra. Mas Jesus, como último estágio, para nos mostrar o poder absoluto do reino, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Nada pode conter esse poder, nem aquilo que destrói tudo. A morte foi vencida, e agora Jesus nos dá condições e possibilidades de acesso a uma realidade inalcançável antes. Essa vitória nos afirma a realidade do absoluto total do reino de Deus. A morte foi desbancada. A ressurreição de Jesus nos revela essa presença histórica do reino, porque Jesus ressuscita em corpo. Amém, gente? Vocês estão aqui comigo? Fica aqui comigo. Jesus ressuscita em corpo. Jesus ressuscitou, e Ele continuou com as mãos furadas, Ele continuou com o lado furado. Jesus não ressuscitou como um espírito abstrato, não, Ele ressuscitou em corpo, de forma corpórea. Ele estava ao alcance do toque de Tomé, como a gente falou domingo passado. Ele estava ao alcance do abraço, Ele estava ao alcance do pão, do vinho, do peixe frito, lá nas margens do mar de Tiberíades. Jesus ressuscitou de forma histórica, de forma palpável, de forma visível, não de forma abstrata. Ele não venceu a morte a partir de um pneuma, de uma coisa, subjetiva e abstrata. Não, Ele era corpo, andando entre nós, 40 dias, Leandro, ensinando a gente, depois de ter vencido a morte. Ele é a escatologia realizada do reino. Era comprovado. O corpo dele está ali, ele está ali no mesmo corpo. O mesmo corpo que a gente viu, está perfumado, está limpo, está cheiroso. José de Arimateia jogou, não tem mais nenhuma ferida, só tem os buracos nas mãos, não está sangrando mais. Ele está realmente, ele venceu a morte, ele implodiu a morte, e é o poder absoluto do reino. Só que ele, embora de forma corpórea, comendo, bebendo e se relacionando, Ele também atravessa as paredes. Ele também realiza coisas que não podem ser explicadas.
A partir do reino, a gente percebe que a vida não é aprisionada, sabe, nesses limites da humanidade. Jesus se apresenta como alguém que se expressa em toda a perspectiva, de forma ilimitada. Ele come peixe e atravessa a parede. Quem está aqui comigo? Que homem é esse, gente? O cara que está comendo um peixe na margem do mar de Tiberíades, mas de repente atravessa uma parede e diz: Pai, seja convosco. Então não há mais, olha para mim, não há mais limites. Todos os limites foram implodidos. O reino de Deus é um absoluto total. O reino de Deus é um poder inexplicável. O reino de Deus é visto na pessoa de Jesus. Ele tem embasamento histórico. A primeira perspectiva que nós teremos do reino de Deus, e quase todas essas perspectivas acerca do futuro do reino, elas estão presentes no livro de Apocalipse. Talvez a gente leia um ou outro texto, não sei se vai dar tempo, mas a gente vai ver que o reino de Deus e todos aqueles que foram, sabe, que nasceram de novo, que puderam ver o reino de Deus, que puderam entrar no reino de Deus e que vivem as suas vidas buscando o reino de Deus, a morte nunca vai parar você. Não há morte para você. A morte não vai te vencer. Se todos os poderes foram implodidos, se todos os poderes foram destruídos, se o absoluto total do reino de Deus foi revelado em Jesus, a gente tem essa compreensão de que aqueles que buscam não serão superados nunca, nem mesmo pela morte. Apocalipse capítulo 20, verso 6. Você está aqui comigo? Dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus, gente. Eu estou chapado aqui, meu irmão. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com Ele os 1000 anos. Sabe, é claro que em alguns assuntos aqui, ele quase que me obriga a gente a entrar nas questões escatológicas, mas a gente não vai fazer isso. Mas perceba o texto dizendo: olha, aqueles que entraram no eixo dessa busca, aqueles que viveram para buscar isso, a morte não vai ter mais nenhum tipo de gerência na sua vida, a morte não vai ter nenhum tipo de influência na sua vida, você não verá a morte, você não estará limitado, você vai comer um peixe à beira do mar e atravessar uma parede ao mesmo tempo. É isso que Jesus está nos mostrando. Você vai ser sacerdote da cidade dele. Esse texto só mostra que aqueles que são do reino não terão qualquer tipo de relação com a morte. Para o cidadão do reino não haverá mais morte, nem física e nem mesmo espiritual. Você será pleno nesse reino perpétuo, absoluto. A dor é uma das, sabe, a morte é uma das passagens dimensionais, a morte, presta atenção, a morte é uma passagem dimensional para quem está indo embora, sim ou não? Um santo que morre tem a morte como uma passagem para um outro lugar, para uma outra condição de existência, para existir plenamente na eternidade. Embora ela seja uma condição, uma passagem dimensional para quem vai, sabe, a morte é um gatilho de dor e de aflição para quem fica. Quem fica com a tristeza, quem fica com o luto. Eu tive um Dia dos Pais bem diferente, por conta da dor da minha esposa. A dor que ela sente por ter perdido o pai dela. Homens como nosso irmão Mateus, sabe que o pai dele está na eternidade. E é uma passagem dimensional para o seu pai. Seu pai está andando em ruas de ouro. Mas você está aqui com a dor da saudade. A morte provoca isso. Mas vai chegar um momento em que a morte não terá mais nenhuma influência. E que ela não vai mais existir.
e que nós seremos completamente, totalmente revestidos dessa condição ilimitada ao qual Jesus ressuscitou, em corpo de forma histórica, não de forma abstrata, à altura do toque, do abraço, da comunhão, mas também podendo fazer coisas que estão além da capacidade humana. Essa é a nossa condição, como aqueles que são filhos desse reino e que buscam esse reino, e que colocam esse reino como alvo de busca, e que transferem para os nossos filhos a compreensão de que é buscando o reino de Deus que a gente consegue alcançar a provisão plena. Em segundo lugar, esse reino será um reino de vitória definitiva. Diga comigo, vitória. O reino acontece hoje, aqui, a gente consegue ver, a gente consegue ser abrigo para quem está desabrigado, a gente consegue exercer misericórdia, e todas as vezes que a gente pratica coisas que são extraídas do ensino de Jesus, e que são frutos da natureza de Jesus influenciando a nós, ou transformando a nós, habitando em nós, não só influenciando, mas Cristo habitando em nós, tudo que a gente consegue produzir a partir disso, é uma forma de ver o reino de Deus, amém, irmãos? Por isso a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque é na manifestação dos filhos de Deus que esse reino pode ser visto, que esse reino pode ser transmitido ao mundo. Ele não se parece com nenhuma outra coisa, mas ele pode ser visto no exercício da misericórdia, sabe, no dogma absoluto que é o amor. Mas o reino de Deus acontece hoje aqui entre nós, apesar do diabo. A gente tem o diabo aí trabalhando bastante. Os poderes das trevas estão trabalhando. Estão fazendo coisas terríveis, realizando as suas obras macabras. E um diabo que veio para roubar, matar e destruir. E ele faz isso o tempo inteiro. Então, apesar do diabo, o reino de Deus acontece. E Jesus na Bíblia afirma que a presença do reino de Deus é evidenciada quando os espíritos malignos são expulsos, sim ou não? Então, quando os espíritos malignos eram expulsos, eram, sabe, retirados de um determinado lugar, de uma determinada região, circunscrição, ou de uma vida, aquilo era uma expressão do reino de Deus. Os homens eram livres e libertos. Mas, acerca do futuro do reino, desse reino, que a gente entende o que não é, que a gente busca na pessoa de Jesus, e que a gente tem uma perspectiva futura, esse reino, ele é um reino de futuro, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o primeiro aspecto é a morte não existe mais, ela não vai provocar mais dor em você, que busca o reino. E o segundo passo, no futuro do reino, a gente tem uma garantia de uma vitória total e absoluta sobre as trevas. A gente tem a garantia de que essa vitória vai nos alcançar. Jesus e a Bíblia afirma a presença, Lucas capítulo 11, verso 20. Coloca para a gente. Lucas capítulo 11, verso 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, a evidência da chegada do reino era a expulsão dos demônios, mas no futuro do reino, a gente tem a certeza de que o diabo e as trevas serão completamente vencidos. O reino acontece nesse enfrentamento das forças espirituais. Então, quando a gente lidar com essas resistências malignas, a gente está lidando com essa expressão do reino de Deus. Mas chegará um dia, vai chegar um dia, em que não vai haver mais diabo entre nós, e o diabo vai assumir o seu posto e o seu lugar, que é no inferno com seus demônios. Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. O diabo será vencido totalmente. O que acontece? A morte é extinta,
não há influência da morte sobre nós. Qual o segundo passo que acontece no futuro do reino, Edvan? No futuro do reino, o diabo e todas as hostes espirituais de maldade, eles são aniquilados, não só o diabo, mas também o falso profeta, mas também a besta, mas também tudo isso é destruído. Babilônia cai, toda a estrutura de maldade do mundo será, eu vou dizer isso, você dá um glória a Deus, toda a estrutura de maldade do mundo será aniquilada pelo poder do reino de Deus. Quem não anda com Jesus, corre o risco de ser tragado por esse demônio. A Bíblia diz para a gente ser sóbrio e vigiar, porque o nosso inimigo, o diabo, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Sabe, quem não anda no reino, pode se assustar com esse rugido, ou pode até mesmo ser tragado por esse rugido. E saiba que esse ser tinhoso, ardiloso, não está de brincadeira não. Ele procura espaço o tempo inteiro. Mas aqueles que são do reino, eles estão se preparando para o grande dia do Senhor, porque eles entendem que essa busca é algo que parte daqui, é Cristo em mim, a esperança da glória, e esse reino me projeta para um futuro de eternidade, onde esse diabo será completamente e totalmente vencido. Essa ditadura do inferno será derrubada. Essa ditadura do inferno será derrubada em nome de Jesus. Em terceiro lugar, esse reino será um reino de justiça e de juízo. Em terceiro lugar, esse reino será um reino de justiça e de juízo. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deixa esse texto aqui. Sabe, o dia da verdade, os pobres e os ricos, os grandes e os pequenos, os generais e os moradores de rua, serão julgados a partir das oportunidades, dos acessos, da capacidade, mas todos serão julgados. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Esse é o dia decretado como o justo juízo. O que nos reserva no futuro do reino? A morte será vencida, o diabo será destruído, a ditadura do inferno será aniquilada, anulada, lançada pelos séculos dos séculos no inferno, junto com o falso profeta, junto com a besta, junto com toda a expressão de maldade que existe na terra. Tudo isso será vencido em nome de Jesus. Mas o terceiro aspecto do futuro desse reino é que vai haver um julgamento justo, onde todos estarão diante do Senhor. Esse dia é o dia que, segundo o livro de Provérbios, acredita em mim, está lá, até o insensato vai sair satisfeito. Quem vai para a perdição, vai com a consciência de que viveu como um perdido. Quem está aqui comigo? O cara está sendo condenado, mas ele está consciente da justiça que foi aplicada naquele julgamento. Ele vai pensar em todas as oportunidades que ele desprezou. Olha para mim se você pode. Se distrai, não. Olha para mim, olha para cá. Fica aqui. Ele vai, sabe, o grande e o pequeno, todos passarão por esse lugar. E eles participarão desse processo de um justo juízo. Jesus vai pesar no pedágio da história, cada um conforme as suas obras. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus,
que há de julgar os vivos e os, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo está dizendo, olha, Jesus há de julgar os vivos e os mortos, os grandes e os pequenos, os poderosos e os mais fragilizados. O futuro desse reino reserva esse dia, o dia do justo juízo. É o que o futuro desse reino nos reserva. Jesus virá e colocará os pingos nos is de toda a história humana. Em quarto lugar, penúltimo lugar, ele nos mostra o reino sendo o reino de uma restauração absoluta. O reino da redenção da natureza e da ecologia. Esse é um tema tão raro de ouvir na boca dos evangélicos. Muito raro. A gente fala pouco sobre consciência ecológica, consciência ambiental. A gente fala pouco sobre se preocupar com coisas. Eu, quando vejo um crente jogando lixo na rua, eu fico doido. Eu acho que os demônios que saiu lá daquele cara foi para o porco. E tem um monte de gente que é porca. Mas esse mundo vai ser restaurado pelo Criador dele. O que reserva para esse reino, para o futuro desse reino, é a restauração completa de tudo. A marca desse reino está em Apocalipse capítulo 21, verso 1. Apocalipse capítulo 21, verso 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Deixa eu só te explicar isso aqui, que é muito bonito. A gente já está quase acabando. Está fazendo sentido para você? Quem está aqui recebendo, diga glória a Deus. É interessante quando João fala, pastor Carlos, o mar já não existia, porque quem escreve o livro de Apocalipse está preso em uma ilha. Amém? Você sabia disso? Ele está preso na ilha de Patmos. Então o mar é aquilo que separava João das relações humanas. Eu amo o mar, Deus não vai destruir o mar. Mas João está dizendo o seguinte, olha, aquilo que me separava das relações já não existe mais. João estava preso, João está dizendo, as cadeias já não existem mais, as ilhas solitárias já não existem mais, nós viveremos em comunhão total e plena eternamente, pelos séculos dos séculos, em novos céus e em nova terra. João está referindo-se à distância entre ele e os seus amigos e a comunhão com os irmãos. Mas, quando, sabe, Jesus está falando, ele não está falando nem de um outro céu ou de uma outra terra. Eu notei uma referência de 2 Pedro capítulo 3, depois você procura ler o capítulo todo. Pedro vai falar sobre esse tempo de restauração, de revitalização. Não será uma outra coisa. Deus não vai fazer uma outra terra, o mundo não vai acabar. Deus não vai fazer um outro céu e uma outra terra. Não, Ele vai restaurar, como diz Mateus capítulo 18. E eu não quero entrar em nenhuma esfera escatológica. Será o tempo da restauração de todas as coisas. Se a gente ler o texto de Romanos capítulo 8, verso 20, olha que texto incrível. Estamos juntos aqui, amém, irmãos? Minha cabeça está explodindo aqui. Eu amo demais isso. Romanos capítulo 8, verso 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A natureza que hoje existe, que é derrubada, que é desarraigada, que é queimada, que é secada, que é superaquecida, esse mundo onde a gente vendeu o sol, e agora a gente compra o sol em cápsula,
porque está faltando vitamina D. Esse mundo onde a gente pesca mais peixe do que a natureza pode reproduzir. Esse mundo onde as estrelas caem, onde os cometas caem, onde está tudo desordenado, desestabilizado. Essa terra bagunçada, onde incêndios acontecem, enchentes acontecem. Tudo isso será restaurado pelo poder do reino de Deus. Essa terra adulterada, essa terra que foi deteriorada, essa terra que foi mal utilizada, essa terra que foi aprisionada, sabe, essa terra que foi escravizada pelo mau uso dos humanos. A natureza, sabe, ela vai ser liberta. Novos céus e nova terra. Percebe que Deus vem fazendo uma limpeza. Primeiro Ele elimina a morte, Ele elimina o diabo, Ele faz um justo juízo, e agora Ele prepara um ambiente. Novos céus e nova terra. A natureza estará presente em estado de restauração. O futuro daqueles que se renderam à mensagem do reino não vai ser em Júpiter, em Saturno, na Lua, vai ser aqui na terra. Uma terra restaurada, revitalizada, novinha, com as águas limpas, com os rios sem poluição. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Com as árvores vivas, as folhas secas serão revitalizadas e tornarão verdes de novo. Não haverá nenhum sinal de morte na terra, de seca na terra. Ah, meu Deus, que emocionante isso. Em novos céus e em nova terra. Sabe, não vai ter erva daninha, não vai ter pandemia, não vai ter chikungunya, não sei o que lá, agunha, malária, dengue, não vai ter nada disso. Os morcegos vão ser veganos, convertidos. As estrelas não vão morrer. Asteroides não vão cair. Não vai haver enchente, nem terremoto. Não vai haver calor. Novos céus e nova terra. Esse é o poder do reino de Deus. Esse é o futuro desse reino. O corpo humano é natureza. A gente é natureza. Nós somos natureza. Paulo diz que nós estamos esperando a redenção do corpo. E como vai haver redenção do corpo, para essa matéria, vai haver uma redenção para toda a matéria, para a natureza como um todo. Porque o nosso corpo é natureza, amém? Nós estamos ligados ao resto do cosmos. Eu vi, enquanto eu escrevia isso, eu me lembrei de um filme que eu vi na Apple TV, com um cara que fez aquele Náufrago, esqueci o nome dele. Não sei se é o Tom Hanks, né? E ele está preso dentro de uma bolha, e a terra não tem mais oxigênio, a terra não tem mais vida, a terra não tem mais verde. Se o seu corpo vai ser restaurado, o seu corpo é natureza. Nós somos parte desse cosmo, parte de tudo que existe, parte de toda a matéria existente. Sabe, a gente muitas vezes tem uma mente inteligente ou burra, sabe, que faz a gente deteriorar todo o sistema de matéria no qual a gente faz parte. E o Tom Hanks, nesse filme, que eu não me lembro o nome, ele mostra exatamente como a gente não consegue existir sem a matéria, sem água, sem ar para respirar. Então, como o nosso corpo, a gente aguarda a restauração do corpo, mas no reino de Deus tudo será restaurado. E a marca do reino de Deus é: eu vi novos céus e nova terra. Nós somos esse sistema, somos parte da mecânica universal. Sem ela a gente morre, a gente vai degradar e a morte vem, mas tudo vai ser restaurado. Mas quando o reino vier, não haverá folhas secas, não haverá animais enjaulados,
Não haverá, sabe, detenção de terras e mais terras que pessoas nunca vão usar. Tudo isso vai estar sobre o domínio do reino de Deus. Ele vai estabelecer, depois de um justo juízo, uma forma harmoniosa para que os seres humanos vivam. Vai ser tão harmonioso que o leão e a ovelha vão pastar no mesmo lugar. Eu queria ouvir um glória a Deus. Todo sinal de morte será vencido pela presença do reino de Deus. Sabe, em último lugar, para a gente acabar, vai haver um culto cósmico e interminável. Apocalipse capítulo 21, verso 3. Aleluia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras serão verdadeiras e dignas de confiança. Para a gente encerrar, vai haver um culto cósmico, interminável, inacabável. Apocalipse capítulo 21, verso 22 e 23. Não vi templo algum na cidade. Olha só, que pena, né? Não é? Cadê os templos? Cadê as igrejas? Hoje eu estava numa reunião de pastores. Foi muito legal, diferente. Mas muitos de nós temos os nossos templos, os nossos prédios, os nossos lugares. Mas o que o reino de Deus reserva como futuro é esse culto cósmico. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Pois o Senhor, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Essa sociedade futura, essa ideia de sociedade que Deus tem, essa ideia de sociedade que não é regida pela monarquia, pela democracia, pelo parlamentarismo, essa ideia de sociedade que é regida por um reino que não se parece com nada que a gente já viu. Um reino que está dentro de nós. A sua alma e o seu coração grita por esse reino. A sua alma e o seu coração sente saudade desse reino. Porque foi de lá que a gente veio. A gente foi feito para reinar com ele. Pelos séculos dos séculos. Para estar com ele. A religião condiciona a nossa adoração a um espaço específico, a um templo. Mas essa ideia vai ser absolutamente exterminada, porque a gente vai ter a consciência no futuro do reino que viver é culto, que respirar é culto, que tudo que tem fôlego faz culto a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse reino pode ser visto,
Você pode entrar nele e o futuro dele é lindo. No futuro, a morte não existe. No futuro, o diabo é definitivamente anulado com toda a ditadura do inferno. No futuro, de forma justa, ele vai julgar pobres e ricos, grandes e pequenos. No futuro, ele vai restaurar toda a matéria. Esse será o tempo da restauração de todas as coisas. No futuro não vai ter incêndio, não vai ter enchente, não vai ter praga, não vai ter peste, não vai ter nada que não seja agradável aos olhos, assim como no Éden. No futuro, o nosso viver vai ser culto. Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Eu gosto do texto lá de 21, vamos terminar com ele. 21:3. Ai, ai. Agora, o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Bota o 4 pra gente. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Pai, nós te adoramos, Senhor. Te adoramos pela vida que há na sua palavra, pela esperança que a sua palavra carrega, pelo poder da sua palavra. Que aqueles que estão aqui, Senhor, que aqueles que estão em casa, que aqueles que vão assistir essa ministração outro dia, outra hora, em outra ocasião, Deus, que eles sejam tomados, Senhor, pelo desejo de buscar o seu reino, de encontrar a sua justiça e de viver para a sua glória. Adore o Senhor. Vamos ficar de pé. Venha ao teu governo, flua